Boa noite, galera. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre gerenciadores de conteúdo. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, só para vocês terem a mesma visão aqui que eu. Não sei se alguém já tinha usado o link. Antigamente nos cursos a gente usava o Live Meeting, e agora ultimamente a gente tem usado os links para os módulos online. Às vezes ainda meio que estou me achando ainda nele. Bom, já deve estar carregando aí para vocês. Então, o curso é uma facilidade para ter seu próprio gerenciador de sites, né, uma abordagem sobre o WordPress e o Magento. Na verdade, antes de eu entrar nos dois CMS, a gente precisa saber um pouco o que é esse tal desse CMS, né, como é que ele funciona, para que ele veio, né, a fazer parte do cotidiano dos web designers. Os CMS, na verdade, são diversos tipos, existem várias plataformas, tá? A grande maioria e os mais conhecidos são em PHP, então WordPress, Magento, Joomla, Drupal, Moodle, entre tantos outros, eles são desenvolvidos em PHP. Eles utilizam uma base de dados MySQL, que é o banco de dados que roda lá por trás. O curso na Alphamídia ele é focado para web designer, então se vocês não conhecem programação PHP ou não conhecem banco de dados MySQL, não tem problema, porque o foco do curso é realmente para web designer. Claro, tem que conhecer um pouco de programação do tipo HTML, CSS, algumas linguagens uma linguagem mais simples, mas que faz parte do módulo, tá? Como é que funciona então o CMS? Ele funciona sob dois aspectos, tá? A gente tem o back-end, que seria a parte de gerenciador de conteúdo mesmo, é onde o usuário vai se logar, vai poder atualizar os conteúdos ou os produtos, no caso do Magento. E o front-end, que é onde todos os usuários podem ter acesso. Tá? Na verdade, são esses dois grandes universos, o back e o front. Tá? O atrás, né, do desenvolvimento, e o na frente ali, que é para o usuário final. A gente acaba tendo a visão dos dois lados, né? A gente acaba conhecendo tanto o back quanto o front. Claro que o foco mais no web designer é o front-end, né? É deixar um layout bonito lá para o cliente usar. Aqui hoje eu já deixei instalado, usei um aplicativo. Deixa eu até botar aqui para vocês já irem se familiarizando, chamado AMP Server. O AMP Server, ele é um simulador de Apache que roda do Windows, tá? Por isso aqui o W, né? W de Windows, Apache, MySQL e PHP, tá? Então ele é um servidor local, tá? Ele serve para simular teste. Então normalmente nos cursos a gente utiliza ou o AMP ou mesmo o Champ, também que tem as mesmas origens, né? O Champ Server. E os dois funcionam para simular PHP. Então, sem precisar ter um contrato de hospedagem, a gente pode treinar ali para ver como é que funciona, como é que os recursos são tratados. Esse Wzinho aqui verdinho, ó, do lado direito, que eu tenho aqui nos ícones, não sei se dá para ver, embora eu esteja compartilhando toda a tela, tá? Eu sempre vou ter que acionar ele, tá? No caso do AMP Server. No caso do Champ, dependendo da instalação, de como foi feita a instalação, quando vocês ligam o Windows ali, quando dá o login, ele automaticamente já vem acionado, então não precisa acionar, normalmente ele já vem. Como é que eu acesso, então? Então eu tenho um servidor local, como se fosse um site, tá? Onde é que ele vai estar instalado? Eu vou ter aqui uma pasta, né? No caso aqui eu tenho um AMP2, dentro do meu C da minha máquina, tá? Eu tenho um AMP, eu tenho o AMP e o AMP2, tá? O AMP2 ele serve mais para cursos e alguns testes, tá? Dentro do AMP a gente tem uma pasta www. Essa pasta www, ela serve... Espera aí, só um minuto. Deixa alguém abrir o som. Só fecha o som aí, cara. Só vou te pedir isso, porque senão vai dar muita interferência na gravação. Tá legal? Valeu.
Vou ter que ativar o mudo aqui, senão fica muito som no... Então, estava falando lá do AMP. Vocês instalam ele na máquina, ele fica ali no C, e ele serve como se fosse um servidor, tá? Mas, claro, ele é só uma simulação de servidor, né? A gente não utiliza ele para hospedar um site de verdade. Aqui eu tenho uma pasta www, aqui eu tenho uma pasta dos cursos que eu dou, e dentro dos cursos eu abri aqui uma pasta de eventos. Então, o evento é como se fosse o nosso site, né? A nossa hospedagem mesmo, tá? Tanto que opa, deixa eu botar aqui. Tanto que quando eu acesso aqui é como se eu estivesse acessando num servidor, num site, ele já roda dentro da URL. Depois, para vocês acessarem, mesmo via browser, basta botar lá localhost o endereço das pastas onde vocês colocaram. Então, como eu tenho uma pasta curso e uma pasta eventos CMS, foi por lá que eu acessei aqui o nosso evento. Mais ou menos assim é como vai funcionar o WordPress. Então, aqui para vocês já terem uma noção, eu vou fazer a instalação do WordPress, porque como ela é uma instalação mais rápida, eu já resolvi instalar aqui mostrando para vocês como é que faz. A instalação do Magento ela é bem similar, tá? Só tem alguns detalhes do tipo, vocês têm que criar um login no site do Magento. O WordPress ele não tem essa necessidade, tá? O Magento ainda ele tem bem mais tabelas dentro do banco de dados, então o WordPress deve estar com cerca de 20 tabelas dentro do banco, o Magento está com cerca de 300, então é uma quantidade bem diferente de um para o outro. Tá? O WordPress ele tem um foco mais para criação de blogs, embora dê também para criar sites, claro, sites relativamente simples com ele, né? Então, se vocês não quiserem gerenciar postagem, gerenciar comentários, tudo isso o WordPress ele permite habilitar ou desabilitar, tá? Embora ele tenha lá um recurso de criação de páginas que funciona como uma página de um site mesmo. Lá a gente põe empresa, serviços, contato, fale conosco, portfólio, entre outras coisas que o WordPress também tem nesse âmbito. Já o Magento, por outro lado, o foco dele é loja virtual, né? Então, lá a gente consegue criar produtos, criar um ambiente com as categorias dos produtos, botar preço, promoção, deixar produto em destaque, fazer um controle de estoque, né, para ver quais produtos já foram vendidos, se ainda tem estoque ou não. O Magento ele consegue ter, claro, muito mais recursos nesse aspecto, por isso que talvez a quantidade de tabelas ali, para quem planejou ele inicialmente, seja maior. Bom, então como é que funciona a instalação de um desses CMS? O que eu vou fazer aqui no WordPress é similar no Magento, é similar no Joomla, se algum dia vocês forem ver, é similar no Drupal, é similar no Moodle. Então todos os CMS eles seguem uma lógica similar, né? Bem parecida mesmo. Aqui no WordPress, eu acessei o site do Brasil, do WordPress, que é o br.wordpress.org. Aqui, até se vocês quiserem, depois da aula, aí, fazer um teste, né? Baixar o AMP Server ou o Champ para já ir testando, né? Para ver se vocês conseguem trabalhar com a ferramenta. Basta baixar aqui do site oficial. Eu já baixei, né? Para não ficar dependendo ali da internet. Eu deixei baixado aqui. Aí ele vai vir com essa pastinha. Lá dentro da pasta vão ter algumas outras pastas, tá? Uma pasta de administrador, uma pasta de conteúdo, e uma pasta de includes e diversos arquivos no primeiro diretório, tá? Então eu vou jogar essa pasta WordPress lá dentro do meu, como se fosse dentro do meu servidor, tá? Então tenho aqui o zip e o meu servidor. Eu fiz o mesmo antes de começar a aula com o Magento. Tá? Claro que o Magento ele demorou mais, né? Porque ele tem bem mais arquivos. Se eu abrir ele aqui, você já vê que ele tem bem mais pastas e bem mais arquivos. Dentro de cada pastinha ali tem muito mais do que isso. Como é que a gente acessa, então? Então, feita essa primeira troca aqui, né? Que seria jogar os arquivos. A instalação ela não funciona como a instalação de um software, tá? Ela é uma instalação dentro de banco de dados. Então, na verdade, o que o WordPress faz? Ele relaciona todo o meu banco de dados com os arquivos que eu vou ter dentro da pasta WordPress que está dentro do www lá do AMP.
Tá? Então, na verdade, a instalação é isso, tá? É uma conexão. Então, feito aqui essa primeira parte do já mostrado do WordPress, vamos fazer a instalação. Como é que ele vai mostrar a instalação? Quando eu acessar aqui o WordPress, deixa eu ver se está faltando alguma coisa. WordPress, evento, CMS, WordPress. O caminho tem que estar exatamente igual, senão eu escrevi alguma coisa errada. Então vamos ver se foi todos os arquivos. A princípio, index está ali. Que faltou tem um arquivinho do WordPress que também precisa para instalar. O Magento tem algo similar, que é para fazer conexão, que ele pede, ó. Parece que o arquivo wconfig php não existe. Preciso desse arquivo para começar. Aí ele vai precisar desse arquivo aqui, wconfig.php, que não existe. Ou criar um arquivo, né? Vamos criar um arquivo. Ó, criou. Então o que ele vai pedir? Nome do banco de dados, nome do usuário do banco de dados, senha do banco de dados, servidor do banco de dados e prefixo de tabela, tá? Como eu vou usar o mesmo banco de dados, tanto para o WordPress, tanto quanto para o Magento, eu vou precisar desse prefixo para que não haja confusão, né, entre os tipos de arquivo. Claro que dependendo do que for feito no dia a dia de vocês vão ter bancos separados, tá? Vamos lá. Nome do banco de dados, eu chamei isso de evento. Deixa eu ver se foi evento online, que agora tenho minhas dúvidas, mas acho que foi evento online. Nome de usuário, padrão, tá? Root, sem senha, tá? Então quando vocês instalarem o AMP vai acontecer isso. Localhost, e vou deixar o WP ali, underline, para WordPress. Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida. Tem gente sem áudio, deixa eu fazer um teste aqui só para ver o que pode ser. Som. Tá, a princípio tá som ok. Deixa eu ver. De repente entra novamente no link. Então, às vezes acontece, né, de não aparecer, quando tem muita gente acessando ao mesmo tempo, né, ele dá um certo delay, tanto de imagem quanto tanto de áudio quanto de vídeo. Então, às vezes é interessante reiniciar ali o link, né, só desinstalar, instalar de novo, ou sair e entrar, que ele já volta ao normal. Então, usei lá o nome do meu banco de dados, meu usuário, senha, localhost. Claro, se fosse algo online, essas 4 configurações iniciais que mudariam, né? Então, dependendo da hospedagem, tem sua forma de controle, tá? Então, a maioria das hospedagens, ou algumas hospedagens, utilizam o nome do banco, o mesmo nome do domínio, né? Então, seria domínio 1, domínio 2, domínio 3, assim por diante. O nome do usuário também, normalmente é o mesmo nome do banco. Então, se ele fosse domínio 1, aqui seria domínio 1. Senha, vocês vão gerar, né, lá no painel de controle da hospedagem. Servidor do banco de dados normalmente vai ser um caminho do tipo mysql.domínio, tá? Ou algo do gênero. Prefixo da tabela não é obrigatório, mas aqui a gente já coloca para fazer divisão. Vou enviar. Então ele vai fazer a instalação local aqui na máquina. Então a gente concluiu essa parte da instalação. Se você estiver pronto, é hora de instalar. Então vamos instalar. Título do site, vou chamar aqui de WordPress. Nome de usuário, chamar de admin. Senha super simples, vou usar a mesma que eu estou usando ali no Magento, 1, 2, 3, 4, 5, 6A. Né? Extremamente simples, inclusive o Magento ele me avisa que é muito fraca, né? Mas tudo bem. Vou colocar meu endereço de e-mail. Olha só, se vocês fazem essa instalação aqui online, quando é feita a instalação, vocês enviam um e-mail. Como eu estou fazendo essa instalação local e e-mails locais, servidor local não tem disparo de e-mail, né? Até porque ele não usa SMTP, não usa
pop, enfim, ele não vai disparar um e-mail para mim, tá? Então, só para... Vou botar aqui qualquer e-mail aqui. Só pra... Permitir mecanismo de busca, sim. Então, instalando WordPress. O que ele está fazendo agora nesse momento quando eu botei para instalar o WordPress? Ele está criando lá no banco de dados, se você for acessar localhost /phpMyAdmin, tanto pelo champ, tanto quanto pelo amp, vai aparecer as tabelas sendo criadas. Então ele tem um create table ali que ele automaticamente vai fazendo essa criação de tabelas. Eu tenho aqui evento online. Ó. Evento online. Claro, aqui eu já tenho as mag, né, que seriam os de Magento. Vejam quantas tabelas são de Magento, né? Chega a ter 2 páginas. E no final ali eu vou ter as de WP. Ó, meia dúzia só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voltaram as 11 tabelas padrões ali do WordPress. Né? Nem foram tantas. Então vejam que o WordPress ele realmente é mais simples, a instalação dele é mais rápida, né? Então é mais dinâmica também. O WordPress ele é o maior CMS do mundo, então cerca de 1 a cada 5 sites que vocês acessam, eles são feitos em WordPress, tá? Muito próximo disso, não chega a 20%, mas é muito próximo. Então, ele realmente, dentro de mercado de CMS, ele é o mais usado, tá? Voltando aqui. Então, ele instalou ali as tabelas, se eu for olhar ali, tá ali tudo instalado, tá? Pacote de usuário, pacote de, enfim, de post, de opções, de link, comentários, entre outras coisas. Tá? E aqui estão as de Magento que eu já havia instalado antes. Nome de usuário, senha escolhida, vou fazer o login. Então aqui eu estou acessando, olha só, o WordPress é a pasta que eu criei. Tá? Se eu acessar o WordPress, deixa eu só aumentar aqui o meu Dreamweaver só para reduzir aqui um troço, para poder ter acesso ali às abas, né? Então, para eu poder acessar meu front-end, eu vou até ali o WordPress. Ó, o Olá Mundo, ele já vem com uma quantidade de conteúdo, ele vem com este layout que é padrão deles, tá? Cada versão, às vezes, eles mudam o layout. Mas claro que nisso aqui nós como web designers teríamos que tratar ali, mexer, criar outras formas e deixar mais direcionado para o cliente. Dentro da administração, eu vou botar aqui admin, vou botar aqui a nossa senha, 2456A. Dentro da administração, eu tenho acesso a muito mais informações. Então aqui a gente consegue gerenciar todo o portal. Na verdade, se eu quiser trocar o tema, por exemplo, tá, no WordPress, a gente tem aqui a aparência temas, né, que seria template. Agora template no Brasil é uma palavra meio vulgar, vamos dizer assim. Tema, né? Então tema, se eu quiser simplesmente ativar aqui o tema, se eu tiver um tema meu, claro, eu simplesmente ativo e ele já atualiza lá para os usuários. Então, claro, vejam que foi questão de um clique, mas quando vocês tiverem que fazer um tema de vocês, é claro que vai demorar um pouco, vocês vão ter que conhecer sobre tags, vocês vão ter que entender sobre divs, como os links funcionam, qual é a relação entre criar um cabeçalho, um rodapé, como é que funciona a questão das porcentagens e padrões de medidas, né? Hoje um grande assunto que vem à tona é o flat design, né? Usar os ícones como diretivos a cliques. Então, claro que se precisa, né, muito mais, de um ambiente muito maior, né, de interação, enfim, para poder simplesmente dar um clique e alterar o conteúdo. Mas, só para vocês verem que é relativamente simples para atualizar. Não, vou até botar aqui para quem não está conseguindo ouvir.
Então, depois é postado o vídeo, tá, galera? Então, bem tranquilo. Bom, então vejam que, claro, pareceu ser simples, mas para construir um tema, ele é um pouquinho trabalhoso, né? Vocês precisam conhecer bastante sobre HTML, não sei se esse já é o foco de vocês, ou venha a ser o foco no futuro, mas é bem importante, está começando agora um curso semana que vem na noite de WordPress, né? E a galera, ela já tem que estar um pouco ligada, né? Como é que funciona, como é que eu faço para centralizar um site, né? Como é que a gente faz para não deixar com que o rodapé suba, né? O rodapé fique embaixo. Como é que eu faço para o conteúdo, conforme eu vou escrevendo, vai baixando, né? Então, esse tipo de coisa é importante antes de chegar no WordPress, conhecer, né? Para ficar mais fácil o WordPress. Aí, claro, existe um mundo, um universo de temas. Até vou entrar no site oficial do WordPress, wordpress.org. Até entrei no BR, tudo bem. Tem aqui... não era esse que eu queria. Quero o WordPress global. Esse aqui é aquele que a gente instala... Eu não gosto muito dessa versão que a gente instala no próprio servidor do WordPress. WordPress, eu acho que é .org mesmo. .org, isso mesmo. Ó, daí aqui tem, se vocês procurarem por temas, ó, vai ter ali diversos temas, maioria gratuito, tá? Claro que tem os temas que são pagos, mas que é relativamente simples de instalar, tanto no WordPress quanto no Magento, as instalações das coisas, né, do tema ou outros plugins que forem ser usados, eles são simples. Deixa eu tentar baixar aqui. Eu vou baixar esse tema aqui, que é o destro. Só que, claro, tem um detalhe antes de eu baixar o tema, que às vezes a gente testa temas, né? Porque como são muitos desenvolvedores, agora enquanto a gente está tendo o curso, tem várias pessoas desenvolvendo, tanto para Magento quanto para WordPress. Pode ser que não esteja 100% completo, pode ser que alguma coisa esteja faltando, o cara não desenvolveu bem, né? Então, acontece de a gente gostar de um tema, ver funcionando online, mas que quando a gente baixa não é exatamente aquilo que a gente queria. Então, tenham em mente isso, né? Como são diversos desenvolvedores, né? Tem de todos os tipos, né? Então, tem gente que desenvolve super bem, tem gente que desenvolve super mal, então acaba a gente pegando temas de vários tipos, né? Temas super bem desenvolvidos e temas nem tão bem desenvolvidos assim. Por isso que às vezes é uma busca, né? Quando a gente está procurando um tema, e às vezes fica mais fácil da gente criar o nosso próprio tema, né? Por isso que deixa mais exclusivo, parece, para o cliente, quando nós criamos o tema personalizado para o cliente, né? Então, por isso que vem essa recomendação. Como é que funciona, então? Eu baixei o tema ali, deixei o zip. A instalação ela é relativamente tranquila, então tenho aqui a minha pasta de WordPress, tenho ali meu WP Content, que ficam os meus conteúdos. Aqui dentro eu tenho um pacote de línguas, então o WordPress, se forem ver, como eu baixei do Brasil, ele veio já com PTBR, já pronto. Então se tivesse baixado americano, provavelmente eu teria que instalar aqui o pacote de línguas. Tá? Plugins, tá? Existem vários plugins, plugin de Facebook, plugin de Twitter, plugin de slider, né? Plugin aqueles que passam um slider em cima e a gente quer clicar na imagem embaixo, né? Tem plugin de galeria de imagem, enfim, tem diversos plugins, tá? Durante o curso a gente trabalha os principais plugins. E aqui tem os temas, tá? Quando a gente instala ou cria um tema nosso, a gente também vai instalar o tema aqui dentro. Vejam que quando a gente abre tem dois temas, que são aqueles dois que a gente trocou um pelo outro. A princípio, se tá tudo ok, se o cara que desenvolveu bonitinho, eu não testei antes, né? Então seria interessante testar antes, né? Sempre antes de mostrar para o cliente ou mesmo para teste. Eu coloquei ali. Ele basicamente já faz a instalação pelo fato de eu jogar dentro da pasta de temas, tá? Nem todos os CMS funcionam dessa maneira, tá? Alguns CMS a gente tem que mandar o zip para o servidor, outros CMS, enfim, cada CMS vai ter a sua forma de instalar, mas o WordPress ele é relativamente mais simples, tá?
ver se tem outra pergunta lá. O CMS mais usado no mundo, eu sei que é o WordPress. Agora, no Brasil, eu acredito que também, tá? Talvez o Joomla esteja em segundo lugar, tá? Muito próximo, né? É cerca de 10% do mercado, quase isso. Bom, larguei ali o tema. Agora é só acessar lá meu gerenciador de temas. A princípio, se tá tudo ok, se foi bem feito, já aparece aqui, ó, temas disponível destro. Clico em ativar. Se o cara programou lá, ok, né, criou as tabelas, até tem uns skins de opção aqui, pelo que eu entendi. Select a skin. Vou selecionar um skin aqui, acho que vou selecionar esse primeiro aqui. Ó, dá pra fazer alguns testes, salvar opções. Vamos ver como é que ficou. Dá F5 só para ver o que mudou. Ó, deu uma alterada, embora o site de fundo não tenha alterado. Uma coisa, algo que tem ficado à tona também hoje em dia, além do Flash Design, que é a parte de criação de ícones. Claro, estou sendo muito resumista em relação a isso, ele é muito mais do que isso, mas o site responsivo também, ele hoje em dia é cada vez mais usado. Vamos ver se a princípio disse que era responsivo, ó, então é responsivo mesmo. A gente diminui aqui a tela e ele meio que já se molda, né, como se fosse para celular. Às vezes a gente procura temas que tenham esse perfil, né, que seja flat e que seja responsivas. As empresas mais têm gostado de modelos que tenham esses cunhos, né, essas novas tendências, por assim dizer. Tá? Bom, então relativamente simples instalação, né, a gente viu aqui como é que funciona o link. O que mais que a gente tem ainda ali por trás do portal? As postagens, né? Quando a gente acessa aqui, ele vem com uma postagem inicial que a gente pode deletar ou não. Para eu criar novas postagens tem duas maneiras, ou posso pela maneira rápida ou pela maneira um pouco mais de uma maneira mais que eu tenho mais recursos, né? Que é o adicionar novo aqui, então ele me dá mais recursos. Também não é super recurso, né? Só porque eu consigo adicionar mídia, ter um editor ali bacana do WordPress. Então vou adicionar aqui assunto abordagem sobre gerenciador de conteúdo. Se eu viesse aqui adicionar mídia, eu poderia buscar algum arquivo. Até vou ver se tem aqui dentro. Eu já procuro direto. Vou adicionar o logo da Alphamídia ali. Para adicionar uma mídia. Posso criar bibliotecas de mídias, né, de imagens, enfim. Já adicionei. Vou botar para inserir no post. Inserir no post. Então veja que é relativamente simples. E isso já faz com que o arquivo ele seja enviado. Que eu tenha um link lá no banco de dados. E que eu consiga escrever. Olha só. Então, escrever sobre a Alphamídia. Tá? E aqui ele tem um pequeno editor, tá? Que eu consigo botar, por exemplo, se eu quiser botar uma palavra em bold aqui, né? Bold. Ou itálico, ou com sublinhado, criar lista, né? Lista de elementos. Lista numeral, enfim, alguns tipos de alinhamento também, né? Se quiser alinhar para a esquerda, direita, enfim. E tem uma parte também que eu acho interessante do WordPress, na verdade, grande parte dos editores de texto, né, eles têm esse perfil que eu consigo utilizar a forma HTML dele. Tá? Então, aqui eu tenho a forma visual, que é muito próximo ao que vai ser enxergado, mas eu também tenho a forma HTML.
né? Então, se eu quiser ver como é que está o HTML daquela imagem ali, então já aparece aqui. Do lado direito aqui a gente tem uma opção de salvar como rascunho, embora quando eu salvo como rascunho ele não vai ser publicado, obviamente. Então eu vou publicar nesse caso. Eu tenho uma opção de visibilidade que funciona tanto no WordPress quanto no Joomla, que no Magento tem isso também para produto, que eu consigo dizer quem é que tem acesso a tal parte daquele site, né? Então, mesmo estando no front-end, se eu não quiser que todo mundo acesse, por exemplo, só usuários cadastrados vão ter acesso a uma postagem específica. Então a gente consegue deixar isso protegido, né, por alguma senha ou privado, em caso só se a pessoa estiver logada. Então tem isso que é interessante. Outra coisa, aqui dentro também, além dessa relação, eu consigo dizer em que data que eu quero que essa matéria seja publicada. Então eu posso, por exemplo, num final de semana, agendar todas as matérias da semana e o WordPress vai, né, conforme o time do servidor ali, publicando essas matérias, vai disparando ali conforme a data-hora que eu publicar no sistema. Isso é bem interessante, né? Na verdade já vai estar publicado, só que vai estar num perfil ali de não ativo, né? E aí ele vai se tornar, se passar do horário, como ativo. Na verdade, esse que é o grande ganho aqui desse período de... categorias, são categorias que eu posso criar, tá? Depois essas categorias podem ser geradas a partir de... Posso criar um link para todas as categorias que existiram, tá? E tem as tags também, tá? Vocês já devem ter ouvido falar sobre nuvem de tags, se nunca ouviram falar, é por aqui que elas são geradas, né? A gente gera palavras, por exemplo, se eu botar aqui alpha media, em outra matéria eu tiver essa mesma palavra, eu vou ir adicionando, tá? E aí cada vez que eu adicionar todas as tags, ele me dá uma relação. Isso serve para alguns plugins, por exemplo, para posts relacionados. Isso funciona tanto para categoria quanto para tags, tá? Posts que foram relacionados. E aí a gente vê a matéria e embaixo a gente vê links que são relacionados àquela mesma matéria, né? Isso que é interessante. Aqui a gente tem imagem de destaque, tá? Aqui no caso eu não vou publicar, mas ele funciona similar ao que é a imagem dentro do post, tá? Só que ela funciona como uma imagem de destaque no fato de eu ter ela lá na frente, lá no site, né? Então fica o linkzinho da imagem para poder acessar a postagem, dependendo do layout, obviamente, né? Então pode ser que algum layout funcione, outro layout não funcione, então depende, aí já tem que entender um pouco mais sobre, por isso que como eu não sei como tá esse layout, eu não vou testar, tá? Então só para vocês saberem que depende muito de como é que foi criado ali o back-end a programação do layout. Vou publicar. Feita essa publicação, ele vai já post publicado, ele dá um aviso aqui em cima. E aí já vai aparecer lá no nosso abordagem sobre gerenciador de conteúdo. Nem sei se essa imagem de destaque era... Eu vou escrever sobre a família. Se tivesse mais texto aqui, ele delimitaria e read more para poder ler. Claro que vai ter alguma situação lá dentro que a gente consiga traduzir esse read more, não para português, né? Provavelmente isso veio dentro do plugin. Então, dentro desse tema aqui ainda tem comentários, ele tem uma lista de arquivos, lista de categorias, aquilo que eu tinha falado para vocês. Tem alguns plugins que são nuvens de tags, né? Elas ficam girando em 3D, enfim, dependendo do tipo. Eu consigo instalar alguns jQueries aqui dentro, né? Tipo slider, enfim, entre outros. O que mais? Além disso, o que tem mais aqui dentro que eu acho interessante, que é dentro das configurações, que é uma das primeiras coisas que a gente vê dentro das configurações, que é relativo a quando a gente vai postar, tá? Primeiro aqui, esse é só mais um site WordPress, essa descrição aqui, na verdade ela tem a ver com description do meta, description tag, que fica dentro do head. Esse description tem a ver, por exemplo, quando eu digito Alpha Media do Google, a gente tem aqui uma descrição, cursos
conteúdos de design gráfico, web, não sei o que, não sei o que. Isso aqui é um description, né, quando a gente é buscado pelo Google, que é exatamente essa mesma descrição aqui. Então, obviamente, a gente vai alterar, vai deixar relacionar a descrição em relação ao cliente. Aqui ele me dá um endereço, né, por enquanto, e-mail. Isso aqui é importante, né? Por padrão, não é qualquer um que pode se registrar, a gente que tem que gerar esse registro, mas se eu marcar aqui, qualquer um pode registrar no site. Função assinante, que é a padrão, né? Que a gente deixa como padrão, embora tenha outras opções, colaborador, autor, editor, administrador. Não recomendo usar muito as outras opções, tá? Fuso, né? -3. -3. Enfim, daí formato de data, como é que a gente quer a apresentação, entre outras coisas. Salvar alterações. Outra coisa que é importante, ainda falando da parte de escrita daí, a gente tem aqui, se a gente quiser verificar alguma publicação via e-mail, isso aqui é interessante. Claro, hoje em dia é menos usado, porque cada vez mais as pessoas conseguem acessar os sites e os administradores a partir dos seus smartphones. Isso foi criado mais antigamente quando a gente queria publicar alguma coisa e aí essa publicação ela era gerada automaticamente quando a gente enviava para um e-mail. Então o que acontece? Digamos que a gente tivesse um e-mail lá, uma caixa postal, que não poderia ser uma caixa postal simples, ou seja, não poderia ser uma palavra simples, tanto que o WordPress ele dá um aviso aqui para usar com símbolos, né, letras e símbolos, @domínio.com. Por quê? Porque tudo que for mandado para esse e-mail vai ser automaticamente publicado no site. Então tem esse porém, né? E ele funciona de forma direta, né? Vocês escrevem, mandam a mensagem e ele já publica no site, né? Ele está sempre verificando a existência de e-mail. Por isso que eu acho ele interessante, né? De certa forma. Leitura, né? Quantos posts vão aparecer no site. Algumas coisas, né? Só para a gente ver. Feeds, né? Esse feed de notícia tem um plugin. Existem alguns plugins, na verdade, que fazem a gente poder ler o XML, né, fazer assinatura do blog, né, ou posso receber por e-mail, ou posso receber por mensagem, enfim, existem vários aplicativos de celular, aplicativo do próprio Gmail, por exemplo, que você consegue criar filtros, e aí aqui a gente consegue ter um filtro dentro desse XML. Discussão, né? Como é que vai ocasionar as pessoas se relacionando com o blog, né? Ou seja, se elas vão poder comentar, se os comentários precisam de aprovação ou não para já serem publicados, enfim. Aqui vem a parte mais de fomentação do blog, né? De alimentação ali para ver quem está discutindo lá dentro. Tem dentro dos comentários aqui, tá? Se começa a ter muita gente tentando burlar, sei lá, alguma coisa das postagens, tem como criar listas de restrição, tá? Listas de moderação para que a pessoa não possa mesmo publicar, tá? Então, na verdade é isso. A gente tem aqui tipos de mídia, né? Se a gente já quiser que a imagem já seja recortada de determinado tamanho, o próprio WordPress já faz esse corte, né? Do tamanho que a gente quer que ele faça. Posso alterar aquelas medidas, enfim. Bom, isso aí é mais ou menos um geral aqui, só para vocês saberem sobre o WordPress. Ainda tem dentro de aparência aqui algo que eu queria mostrar para vocês, que é os widgets. Tá? Os widgets são esses elementos que ficam no lateral, que normalmente está no lateral, que são normalmente, alguns vêm padrão dentro do WordPress, outros são necessários serem instalados. Tá? Então, existem diversos testáveis, assim como funciona com temas, funciona com widgets, você tem que testar para ver se funciona mesmo. Uma atenção especial a esses de redes sociais, que são tantos, que às vezes é meio penoso ele testar para ver se está realmente funcionando. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui.
Tem que colocar código PHP aí no post. Direto no post não, porque ele interpreta como HTML, na verdade, né? Mas tem uns recursos para usar PHP. Ele armazena ele armazena as imagens do post dentro do WP Content, uma pasta chamada update. Ah, tá. Eu vou rolar devagar, pode deixar. O que mais? Ah, tem 2 pessoas sem áudio ainda. Mas a maioria tá ok. Peraí. Já tentei conectando pelo IE e pelo Chrome. Sempre a mesma coisa. Ah, que estranho. Ah, que ruim, né? Certo, galera. Então, mais ou menos isso de WordPress, claro. No curso a gente fala muito mais sobre isso, mas o painel dele é relativamente mais tranquilo, assim. Bom, o Magento, tá? O Magento eu tive que instalar ele antes, justamente porque ele tem muito mais tabelas, né? Como eu falei para vocês. Ele tem um número padrão mesmo de instalação já muito grande de tabelas. Deixa eu botar aqui, localhost, cursos, evento, CMS. E a gente tem aqui também a parte do front-end, né, que funciona no mesmo sentido aqui. Tem o About Us, tem o Customer Services, enfim, tem outras Privacy Policy. Então ele vem com um conteúdo já default dele que a gente pode, com o tempo, ir alterando, né, esses conteúdos. Só para vocês já irem dando uma olhada também. Como é que eu acesso o painel de administração do Magento? Então vocês vão digitar lá, mesmo domínio, qualquer coisa. No WordPress é wp-admin, no Magento é só barra, index.php barra admin. Aí ele vai vir aqui para a área de log da loja, né? Então, vou botar aqui admin 2, 3, 4, 5, 6A, que foi a mesma senha que eu tinha publicado antes. Não acessou direto. Deixa eu testar pelo servidor aqui só para... Ué. Acho que eu tô digitando muito rápido assim, deixa eu ver se é isso. 127.0.0.1. Ué, não consegui logar. Vou testar aqui de novo. 127. 127. Aí, consegui logar. Aqui no localhost, foi bom que aconteceu. No WordPress isso não acontece, tá? Isso é mais no Magento, a primeira vez que a gente loga, às vezes pode acontecer
dele dar esse empecilho, eu não consegui usar o localhost, daí é só botar aqui o 127.0.0.1, que é onde o IP de onde está rodando, só para testar mesmo. Depois online esse tipo de situação não vai acontecer. Bom, vocês vão ver que já de cara aqui o Magento ele já parece ter um painel maior, né? Ele já é bem mais robusto, assim, vamos dizer, que o WordPress. O Magento ele roda com por trás dele uma plataforma do PHP, utilizando um framework chamado Zend, né? Os Zend são, na verdade, a junção dos nomes de Ziv e End, que são dois caras que praticamente deram vida ao PHP, né? Não foram eles que criaram, esse foi o Rasmus Lerdorf, mas os dois, os Zend, eles deram a grande virada pro PHP, e o Magento ele usa de fundo esse framework, tá? Que é o Zend. Deixa eu ver aqui, será que deu problema de áudio? Deixa eu fazer um teste aqui só para ver se está ok. Deu problema de áudio. Estão me ouvindo? Tá. Aqui eu deixei, não instalei a versão português, tá? Embora tenha. Vocês podem baixar na internet, é bem fácil de achar. O Magento, você tem que acessar o site oficial lá do Magento. Vocês vão ter que criar uma conta. Para poder, magentocommerce.com, para poder baixar esse arquivo, tá? Diferente do WordPress ali que fica liberado. O que acontece? Ele tem vários tipos de vendas que podem ser feitas a partir dele. Então, claro, o foco dele é loja virtual, embora também tenha catálogo de produto, né? Qual é a grande diferença entre uma loja virtual, que seria um e-commerce, e um catálogo de produto? Na verdade, é uma diferença conceitual, né? No qual a loja virtual a gente faz todo o negócio eletronicamente, ou seja, desde a minha visualização do produto, quero aquele produto e pago o produto, tudo online, tá? E o catálogo ele funciona de uma maneira diferente. Eu vejo o produto online, sei qual é o preço, eu escolho, mas o método de pagamento ele acaba sendo ou por boleto, ou nem boleto, vamos dizer, em cash, né, dinheiro mesmo, ou depósito bancário, sei lá, alguma outra forma. Então, o Magento ele trabalha nessas duas formas, tá? Então pode ser feito tanto como catálogo, como loja virtual mesmo, e-commerce. Tem alguns métodos de pagamento que já tem boa aceitação com ele, tipo PagSeguro, PayPal, entre outros novos que foram criados mais recentemente. O Magento ele aceita. Veja que quando a gente acessa aqui o Magento, ele já aparece quais são as vendas. Claro que não tem nenhum produto vendido, mas o que foi vendido mais, quais são os selos mais buscados, quais são as últimas vendas, qual foi a taxa, a média. Ele tem um balanço financeiro da loja online, né, do que já foi vendido de produto ou não. Deixa eu botar aqui. Ele vai ficar saindo. Está saindo. A gente vai ter ali as nossas vendas, né? Então ele vai me dizer o que foi vendido, o que já foi, shipments, o que já foi entregue, quais foram as transações, termos e condições, taxas, né? Como o Magento ele foi construído inicialmente para os Estados Unidos, né? Cada estado lá tem sua taxa de venda, né? Um estado cobra 16% sobre o produto, outro cobra 20%, cada um tem sua métrica de imposto. Aqui no Brasil basicamente é tudo embutido, né? A gente nem sabe quanto a gente está pagando de imposto. Embora agora tenha essa nova lei aí da nota que precisa ter o que foi pago de imposto no produto. Mas praticamente isso não ocorre lá
nos Estados Unidos, né? Já se tem tudo separadinho. Aqui a gente teria os catálogos de produto, né? Que eu vou gerenciar produto, então se eu quiser criar produto, aqui eu vou ter que acessar. Eu vou ter que ficar copiando esse 127 aqui, ele tá com um link não legal. Devia ter corrigido isso, mas agora já foi. Então aqui a gente consegue adicionar produto, ó. Então deixa eu até, vou clicar aqui um produto só para adicionar, só para teste. Ah, o chato vai ficar fazendo, se ficar fazendo isso, né? Ah, não. Se eu adicionei produto, agora tenho dúvida. Continua. Produto simples. Online não precisa fazer isso, tá, galera? Só local, como eu recém instalei. Ele acaba pedindo esse tipo de... mas olha só, aí o legal do Magento também, diferente das outras lojas virtuais, é que ele tem uma grande integração com o Google, tá? Então talvez, se alguém trabalha com SEO aí, né, que seria o Search Engine Optimization, né, que seria as buscas, né, o grande termo, o Magento ele é provavelmente a melhor ferramenta, a não sei que alguém desenvolva uma personalizada, mas de CMS desses prontos, o Magento é o melhor. Quando a gente cria lá um produto, ele tem uma alta integração com os campos de busca. Tanto que aqui a descrição ele não só relaciona a descrição do produto, mas também já cria um description, mais ou menos como acontece lá no WordPress, tá? Então, na verdade, várias coisas aqui, elas já são altamente relacionadas e integradas lá claro, o foco nosso é o Google, porque 90% das buscas no Brasil são o Google. Quando eu falo em buscador, mas imagine que o que o Google faz, os outros buscadores fazem também. Então, se está buscando bem no Google, normalmente os outros buscadores também. A gente consegue colocar diversas informações sobre o produto, né? Sobre nome, descrição curta, né? O que vai aparecer já lá no site, peso do produto, aqui código do produto. Lembra que a gente tinha falado sobre quando que a gente queria que a gente quisesse que o produto aparecesse, né? Então a gente pode escolher um período que o produto apareça, mais ou menos como acontece lá nas postagens, se o produto está habilitado ou não, qual é a URL do produto, se tem alguma URL diferente, enfim. Preço, né? Tipos de preço. Claro, se eu tivesse criado lá uma taxa brasileira, lá, a gente teria como puxar essa taxa. A gente pode já sistematizar preços em diversos lugares, então se a pessoa está acessando de um lugar para fazer conversão para outro, então o Magento ele é bem amplo nesse aspecto das vendas, né? Ele tem bastante recurso em relação a isso. Meta Information, daí aqui sim, melhor ainda a descrição, né? Que a gente usaria lá e copiaria para cá, Meta Description, palavras-chave e todo o produto. Imagens, né? A gente criaria aqui um hall de imagens, a gente poderia ter mais de uma imagem por mesmo produto, até para fazer aquela rolagenzinha, né, para ver quais são outros produtos, outras imagens de produto. Se a gente quiser usar algum layout diferente, tá? Então o legal na verdade acontece algo similar no WordPress, mas no Magento aqui a gente consegue ter layouts diferentes dependendo do catálogo de produto. Então se eu estou vendendo alguma coisa que eu queira que a cor de fundo tenha uma relação com a categoria de produto, por exemplo, eu posso usar esse filtro a partir do design. Enfim, daí a gente tem vários outros recursos, né, quantidade, né, dentro do inventário, para poder gerenciar o estoque, né, por exemplo, controle de estoque, categorias, produtos relacionados. Se eu quiser fazer relação de produtos, para quando eu clicar num produto já aparecer outros que sejam similares a ele. E venda cruzada, alguns outros controles de opções. Aí a gente tem ainda alguns mais para frente, tá? Vou até pular um pouco essa parte. A gente tem aqui dentro do CMS, a gente tem as páginas também, então a gente consegue gerenciar a partir de páginas estáticas, né, ou páginas
que sejam similares a um site. Então, vocês viram que lá a gente tinha um About Us, que na verdade ele funciona como uma página estática. Então, deixa eu até acessar lá, About Us. Ó, ele funciona aqui como uma página estática, né? Então, claro que a gente pode adicionar novas páginas, já deixar isso linkado para algum menu, ou criar novos menus, enfim. E claro, daí é só ir alterando aqui o menu, são diversos. Newsletter, embora newsletter, tá, ele venha pronto dentro do Magento, a gente consegue criar produtos para ir para dentro dessa newsletter. Dependendo da hospedagem, pode ser que isso seja bloqueado dentro do envio. Então é bom que vocês tenham essa consciência e conversar com a hospedagem, né, para ver se eles fazem essa divulgação dos produtos via newsletter, né, ou se eles têm um sistema próprio e têm que pagar. Então, às vezes, claro, é um recurso interessante, mas nem toda hospedagem libera o disparo, né, então é bom conversar. Tem aqui sistema, tem sobre cache do Magento, que é bem importante. Talvez uma das partes mais interessantes quando a gente começa a trabalhar com Magento é conhecer bastante esse recurso aqui, que é o gerenciamento de cache, como é que ele funciona, para que ele serve, na verdade, né, customizando ali pelo fato de usar o Zend, já ter umas páginas e construções pré-prontas. Tá? Então, alguns web services, design, embora muitas vezes, eu até abri aqui no Dreamweaver, a gente tem que mexer o layout do site aqui pela skin. Tá? Claro, ou vocês vão criar uma própria, ou mexer por aqui por dentro. Então, estou entrando aqui, skin, frontend, default, CSS, só para lembrar se é nessa pasta aqui. Eu vou fazer um teste. Vou fazer um teste só para ver se é ok aqui nessa página. Ó, já pegou ali o back do vermelho. Então, claro, tem que conhecer de HTML, CSS para poder também ir trabalhando ali na estrutura, não só no Magento, mas no WordPress também, qualquer CMS que vocês forem trabalhar sendo web designers, certo? Bom, galera, eu vou abrir aí uns minutinhos para algumas dúvidas que vocês tenham, tá? Como eu falei para vocês, o vídeo ele vai ficar, eu estou gravando aqui, ele vai ficar postado lá ou no L3 Tool ou no blog. Deixa eu até ver qual é o blog que faz um tempo que eu não acesso. O blog Alphamídia, acho que está até no servidor da Google ali no Blogspot. Ó, esse aqui provavelmente é onde vai estar o vídeo nessa semana, tá? Então, blog alphamídia.blogspot.com.br. Então, eu vou liberar os senhores aí para alguma pergunta. Se não tiver pergunta, se vocês tiverem interesse aí no curso, né, só completo daí, né, falando mais aprofundado sobre cada partezinha, né, das ferramentas do CMS, é só entrar em contato lá com eles mesmo, lá da Alphamídia. E vamos ver, tem uma pergunta ali. Vou até tirar o compartilhamento aqui, vou deixar como programa. O Chrome compartilhado. Deixei o Chrome compartilhando. Vamos ver, agora compartilhou o Chrome. E agora eu posso deixar vocês fazerem as perguntas aí sem... O curso lá na Alphamídia, na verdade, ele é focado para WordPress e para Magento, tá? Então, eu até estou pensando em criar um curso no ano que vem,
sobre Joomla, mas aí vai ser um curso único, não vai ser que nem o de CMS, esse que vai ter uma certa regularidade, ou seja, cada 2 meses vai abrir uma turma nova, vai ser uma turma única, assim, só uma vez mesmo. Então, até se tiver interesse, é interessante de mandar lá um e-mail lá para a Alphamídia para avisar do interesse. Você acha bastante coisa, no Joomla você acha bastante coisa pronta, né? A comunidade ela é bem grande. Eu só não acho que seja maior que a do WordPress, mas talvez pelo fato do WordPress ser maior, mas ele se o Joomla não é a maior, é a segunda maior, muito próxima do WordPress. Talvez no Brasil mesmo, como eu não tenho os dados, eu não posso te afirmar com certeza absoluta, tá? Mas pode ser que o Joomla seja o maior. Aí você vai me perguntar o que é melhor, né? Na verdade, não tem melhor nem pior. O que acontece é a adaptação, né? Com qual ferramenta tu se adapta mais. Eu trabalho com CMS, mais de 6 CMS. Então, dependendo do que for o recurso ou o que o cliente quer, dependendo do CMS, fica mais fácil de fazer, né? Então, não tem melhor ou pior. Tem o que tu se adapta melhor. Então, dependendo, o WordPress pode ser melhor para ti ou pode ser melhor para mim. O Joomla pode ser melhor para mim ou melhor para ti. Então, não tem como eu dizer qual é o melhor. O PrestaShop é ruim. Não sei, eu só trabalhei uma vez com o PrestaShop, não me adaptei, não gostei muito, na verdade. Então, não achei ele muito funcional, assim. Mas também não insisti muito nele. Daí na época, eu até usei um outro CMS similar, que foi o OsCommerce, que me pareceu mais interessante que o PrestaShop. Não, CMS eles têm recursos diferentes, por isso que eu te falei em relação a conhecer todos para saber o que é melhor para o cliente, né? Então, se o cara quer um sistema de notícias, por exemplo, só o WordPress é o melhor, né? Então, ele é melhor que o Joomla em relação a isso. Embora o Joomla também tenha um sistema de gestão de notícias, que tem catálogos de notícias que o WordPress não tem. Então, se tu quiser catálogo de notícias e não só notícias, as categorias talvez lá do Joomla seja melhor. Tem que conhecer todos para saber qual é o melhor, mas eles não trabalham de forma igual, não. Alguns são melhores e alguns plugins são melhores do que outros. Alguns têm plugins com maior vantagem, né, que os outros. Certo, galera, então, até um próximo curso aí, módulo, né,
algum curso online ou presencial lá na Alfamídia. Fico aguardando aí até as próximas para a gravação. E boa noite para vocês aí. Valeu!